Tá ok. Então, boa tarde a todos e todas. Aqui é uma atividade organizada pelos estudantes dos programas de pós-graduação, em especial os estudantes do mestrado em História da Amazônia. E aí, o objetivo aqui é compreender melhor o trabalho do Comitê de Ética em Pesquisa e os procedimentos. Então, sem mais delongas, eu vou aqui apresentar a professora Laís de Lima Nunes, ela coordena o Comitê de Ética em Pesquisa na UNIR. Então, nós vamos fazer uma apresentação, dar palavra para ela, fazer uma apresentação geral do CEP, tem uma apresentação que eu acho que ajuda bastante, e em seguida nós já vamos encaminhar a conversa, tá, Glenda? Com as perguntas, o mais objetivo possível, aproveita essa oportunidade que eu acho que vai ser útil, não só para vocês, mas com quem vier a assistir a gravação. Vou pedir permissão para ficar sem a tela, para poder fazer a administração dos acessos. Laís, muito obrigada. O Núcleo de Ciências Humanas só tem a agradecer a sua agenda, a sua disponibilidade. Por favor, fique à vontade para compartilhar a sua tela, fazer a sua exposição. Oi, gente, boa tarde. Agradecer a professora Valterlina e a Glenda também, né? Para a gente do CEP é um prazer também. A gente queria, inclusive, ter mais tempo para poder compartilhar desses momentos. Eu vou apresentar minha tela para vocês. Vocês só me confirmem se está aparecendo. Tá sim, Laís, tá tudo perfeito. Pronto, ok. Então, a ideia é que a gente possa conversar um pouquinho sobre o que é o CEP, né, como a professora falou, e quais são os procedimentos, e depois abrir para que vocês façam também perguntas mais específicas. Então, eu vou falar um pouquinho mais geral. Eu sou Laís Nunes, sou professora do Departamento de Psicologia da UNIR, e estou desde junho como coordenadora do CEP, junto com a professora Ellen. E aí, para a gente falar do CEP, né, primeiro eu preciso situar o CEP e a CONEP. Então, quando a gente fala de CEP, a gente está falando do Comitê de Ética em Pesquisa, que no caso nós temos o nosso agora que está vinculado à Propesc. Antes era vinculado só ao NUSAL, mas entendendo que as pesquisas elas vão além das pesquisas da área de saúde, ele passou agora a ser vinculado à Propesc. E o CEP, ele é vinculado diretamente à CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética, né, de Ética em Pesquisa. Então, todas as resoluções, todas as normativas que a gente segue, elas são instituídas inicialmente pela CONEP e são aplicadas pelo CEP. Então, as atribuições da CONEP, de uma forma geral, elas são atribuições consultivas, deliberativas, normativas e educativas. As atribuições do CEP, por sua vez, são as seguintes: avaliar os protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, elaborar o seu próprio regimento interno, que a gente teve aprovado agora há pouco, e também desempenhar esse papel consultivo e educativo. A gente tem tido mudanças no CEP da UNIR recente, né? Nós tínhamos um CEP bem pequeno, com quantidade de membros bem pequena, e aí de junho para cá a gente conseguiu ampliar bastante esse CEP, e a gente espera, inclusive, que o próximo ano a gente consiga desempenhar mais e melhor esse papel educativo, justamente para poder ter esses momentos de compartilhar com vocês sobre as dúvidas, enfim, né? Quanto mais a gente consegue esclarecer isso, mais os protocolos chegam bem fundamentados no CEP e melhor é feito também o nosso trabalho. E aí, pensando nisso, dentro do CEP, o CEP trabalha avaliando as implicações éticas da pesquisa. Então, para isso, a gente tem alguns fundamentos que a gente precisa avaliar, falando enquanto CEP, né? Que a gente precisa avaliar em todas as pesquisas, ver se elas atendem a alguns pré-requisitos. O primeiro deles é o respeito aos participantes em sua dignidade, liberdade e autonomia. Então, um dos principais papéis do CEP é entender essa pesquisa a partir da perspectiva do participante. Então, se aquela pesquisa que vocês estão propondo, ela de fato é uma pesquisa que atende a todos os pré-requisitos para que aquelas pessoas que resolverem participar dessa pesquisa tenham todos os seus direitos respeitados.
É também ponderar os riscos e benefícios, então é preciso que os benefícios da pesquisa, eles justifiquem os possíveis riscos que uma pesquisa pode oferecer. Evitar ou reduzir ao máximo os danos que são previsíveis, então por isso que a gente precisa fazer, inclusive, a descrição dos possíveis riscos da pesquisa. Uma outra questão é que a pesquisa tenha relevância social e não seja uma pesquisa fútil, que seja garantido o direito à privacidade e o anonimato em alguns casos de pesquisa, e respeitar os direitos dos participantes, considerando seus valores culturais, sociais, morais, religiosos, hábitos e seus costumes. Com base nisso, todas as análises que a gente faz no Comitê de Ética, elas são pautadas, como eu falei antes, pelos documentos elaborados pela CONEP. Então, anteriormente, a gente tinha a Resolução 196, de 1996, que essa resolução ela foi revogada. Então, já é um primeiro ponto, né? Às vezes a gente recebe alguns protocolos que no TCLE faz menção à Resolução 196. Nesse caso, a gente cria uma pendência porque essa resolução ela foi revogada. O que passou a valer no seu lugar é a Resolução 466 de 2012. Complementar a 466, a gente tem a Resolução 510 de 2016. A Resolução 510, ela vem especificamente trazer diretrizes sobre a pesquisa nas ciências humanas e sociais. Então, se a gente for pegar a história da CONEP, a história do CEP, né, todo o processo histórico, ele foi criado muito vinculado à questão da bioética e da ética ligada às pesquisas na área de saúde. Então, por isso, inclusive, que tradicionalmente estava vinculada aos hospitais universitários e aos núcleos de saúde. Só que a gente sabe que a pesquisa, em qualquer que seja a área, se ela envolve seres humanos, ela precisa passar por uma análise ética. Então, foi necessário contextualizar também, existem longas discussões sobre isso, né, fóruns para isso, para que fosse contextualizado esse processo de análise das pesquisas nas áreas de ciências humanas e sociais. Então, nesse sentido, foi criada a Resolução 510, e a gente passa a seguir ela também no caso das pesquisas nessas áreas. E além dessas duas resoluções bases, a gente tem vários documentos que são emitidos pela CONEP. Alguns mais antigos que a gente continua seguindo, então tem uma resolução de 2000, por exemplo, que é específica para a população indígena, para pesquisas com população indígena. Alguns outros documentos mais recentes, por exemplo, durante a pandemia, a CONEP lançou, né, uma orientação específica sobre as pesquisas que são realizadas com alguma etapa no meio virtual, já que a gente sabe que as pesquisas precisaram ser adaptadas durante esse momento. Então, são esses documentos que a gente sempre segue. Partindo desses documentos, a gente tem a definição de pesquisador responsável. Quem é que é o pesquisador responsável por uma pesquisa? No caso de pesquisas da graduação, que são desenvolvidas, por exemplo, para trabalho de conclusão de curso, para PIBIC, o responsável é sempre o professor orientador. No caso de mestrado, doutorado, pode ser ou o professor orientador ou o mestrando ou o doutorando. Porque para ser pesquisador responsável é preciso que a pessoa tenha, no mínimo, o título da graduação, né? Tecnólogo, bacharel ou licenciatura, para poder ser responsável por essa pesquisa. Sobre os direitos dos participantes das pesquisas. Então, esses são alguns dos direitos que são colocados nas normativas, que é ser informado sobre a pesquisa, a possibilidade de desistir a qualquer momento da pesquisa sem que tenha nenhum prejuízo. Então, se a pesquisa estiver vinculada a uma instituição, por exemplo, o participante tem que ter a garantia que, mesmo que ele desista de participar da pesquisa, aquele atendimento que lhe é prestado por determinada instituição, ele continuará sendo garantido, mesmo que ele desista de participar da pesquisa. Ter sua privacidade respeitada, ter garantia à confidencialidade das informações pessoais, decidir se a sua identidade será divulgada e quais são, dentre as informações que forneceu, aquelas que serão tratadas de forma pública. Sobre isso, eu destaco principalmente a Resolução 510. Quando a gente trabalha com a 466, que é a resolução anterior, e especialmente com as pesquisas na área de saúde, a gente sempre tem a ideia de que tem que se preservar o anonimato, então que a identidade da pessoa, do participante, jamais será revelada. No caso das pesquisas em ciências humanas e sociais,
as próprias características das pesquisas, algumas demandam, inclusive, que o participante tenha o seu nome divulgado. E aí, sobre isso, a 510 também, ela esclarece, dizendo que isso é possível, né, desde que o participante esteja ciente e de acordo com isso desde o início da pesquisa. Um outro direito do participante é ser indenizado em caso de dano decorrente da pesquisa, e aí segue não só as resoluções, mas isso é estabelecido pela lei. E ter o ressarcimento de despesas decorrentes da sua participação na pesquisa. Nesse caso, não é uma bonificação pela participação na pesquisa, mas é caso a pessoa tenha gastos, que sejam gastos oriundos da sua participação na pesquisa. Outros 2 pontos essenciais, né? Eu trouxe os principais pontos para conversar com vocês, que normalmente são pontos de dúvida. Então, o outro é o TCLE e o TALI. TCLE é o termo de consentimento livre e esclarecido, e o TALI é o termo de assentimento livre e esclarecido. Qual a diferença principal entre os dois? O termo de consentimento, ele é utilizado para as pessoas que podem responder, que respondem legalmente por si. Então, maiores de 18 anos que tenham essa responsabilidade legal. O termo de assentimento livre esclarecido, no geral, ele é mais utilizado para crianças e adolescentes, né? Então, sempre que for alguém menor de 18 anos, a gente precisa utilizar o termo de assentimento. E em alguns casos de pessoas que mesmo maior de idade, mas que não respondem legalmente por si, a gente também utilizaria o termo de assentimento. No caso do uso do termo de assentimento, ele não isenta a necessidade do uso do termo de consentimento. O assentimento ele é utilizado com a criança ou adolescente, mas é preciso que o responsável legal, que pode ser o pai ou outra pessoa que responda por essa criança ou adolescente, assine também o termo de consentimento. Então, assim, não existe protocolo de pesquisa que tenha só o termo de assentimento e não conste de consentimento. Né? Sempre que for ter um termo de assentimento, é preciso ter o consentimento para o responsável legal. E aí a gente entende também, aqui eu estou falando dos termos, mas o termo é a forma de registro desse consentimento ou desse assentimento. Mas antes da gente chegar no termo propriamente dito, a gente tem o processo de consentimento. Então, não é suficiente só eu apresentar um termo, né? Mas na prática, na minha pesquisa, eu vou precisar explicar àquela pessoa todos os seus direitos, explicar como é a participação dela na pesquisa. Quando eu estiver certa que essa pessoa compreendeu, então daí é apresentado o termo para que ele seja novamente lido e assinado. Então, existe a necessidade do fornecimento dessa informação de forma clara, a compreensão da pessoa que vai participar da pesquisa, o caráter voluntário e daí o seu consentimento. Então, nesse processo de consentimento e assentimento, é necessário que seja estabelecida uma relação de confiança entre o participante e o pesquisador. Ele é o processo de obtenção e registro desse consentimento, então não é só o registro, mas é esse caminho. Ele é um processo de comunicação, tem que haver respeito e consideração das características individuais, coletivas, sociais, econômicas e culturais dos participantes da pesquisa. Então, isso compete, inclusive, a adequação da linguagem, né, de como será apresentado, com que linguagem será utilizada. É diferente se eu estou falando com um adulto ou se eu estou falando com uma criança de 5 anos, por exemplo, né, de como eu vou explicar ela a participação nessa pesquisa. A possibilidade de esclarecimento de dúvidas, a ação do pesquisador nesse processo e o tempo para que a pessoa possa decidir se ela vai ou não participar da pesquisa. Então, esse tempo também é uma questão subjetiva, né? Às vezes, algumas pessoas de cara já aceitam participar, outras precisariam um pouco mais de tempo, precisariam esclarecer dúvidas com outras pessoas para poder decidir se vão participar ou não da pesquisa. E aí, para a escrita do TCLE, a gente tem um documento específico que dá várias orientações sobre isso, que é a Carta Circular número 51, da CONEP. É muito fácil de achar. No nosso site do CEP, a gente tem essa carta disponível e a gente tem também um roteiro, né, de elaboração, que dá algumas diretrizes de como elaborar o TCLE. Um dos principais pontos na elaboração do TCLE é ele sempre deve ser redigido a partir da perspectiva do pesquisador.
Então, é assim, eu, Laís, estou desenvolvendo uma pesquisa tal, que tem tal objetivo, e convido você, fulano, para participar. Você terá direito disso, disso, daquilo. Se você quiser desistir a qualquer momento, você é livre para fazê-lo. Então, é sempre escrever a partir da perspectiva do pesquisador e sempre em formato de convite. Essa é a orientação, né? Fujam daqueles modelos que vêm trazer o seguinte: declaro que estou ciente e que aceito participar dessa pesquisa, como se o TCLE fosse para ser escrito em formato de declaração, sendo o participante falando. Não deve ser assim, né? A gente não deve colocar as palavras para o participante. A gente deve falar na perspectiva do pesquisador. E aí, no final, depois de feito todos os esclarecimentos, a gente pode sim colocar uma frase declarativa. Isso é opcional. Mas a gente sempre orienta, e essa carta orienta, que essa declaração no final, ela seja sempre bem sucinta. Então, você não vai precisar repetir todas as informações do TCLE em formato de declaração. Você pode colocar uma declaração simples do tipo: li e estou de acordo em participar da pesquisa. Ou declaro que fui esclarecido e estou de acordo em participar da pesquisa. Então, essa declaração seria como se fosse o participante falando, e daí ele assina estando de acordo com ela. Mas todo o texto, ele é escrito em formato de convite. E é importante também que no TCLE sejam apresentados riscos e benefícios. E aí, sobre essa questão de riscos, especialmente em pesquisas das ciências humanas e sociais, às vezes as pessoas dizem assim: mas qual o risco que corre a pessoa responder um questionário online? Essa minha pesquisa não tem riscos. E aí, é normativa também da CONEP de que toda pesquisa, seja ela qual for, por mais simples que ela pareça, mas ela oferece algum tipo de risco, mesmo que seja um risco mínimo. Mas você, às vezes, não sabe de como essa pessoa vai poder responder esse questionário, e, às vezes, alguma pergunta daquele questionário pode mobilizar nela algum desconforto, algum incômodo, né? Algo que era muito particular, que ela vai precisar falar ali. Afinal, a gente faz a pesquisa para tentar descobrir algo que está além daquilo que a gente já tem bem claro, né? Então, da gente poder conhecer a perspectiva da pessoa sobre isso. Então, a gente precisa, sim, declarar quais são os riscos, mesmo que eles sejam mínimos, mesmo que seja só um possível desconforto, um incômodo por ter que ocupar 15 minutos do seu tempo para preencher isso, mas diante desses possíveis riscos, a gente vai adotar tais medidas mitigadoras. Ou seja, se a pessoa, se eu causei algum incômodo, essa pessoa vai ser livre para parar a qualquer momento e remarcar, responder esse questionário depois, remarcar a entrevista, ou então precisar interromper a gravação para conversar comigo sobre outra coisa, e depois que ela se acalmar, por exemplo, ela voltar e continuar respondendo a entrevista. Então, isso precisa ser esclarecido. E você precisa esclarecer também os benefícios da pesquisa. Não precisa necessariamente ser um benefício direto, né? Pode ser que a sua pesquisa ela não traga um benefício direto para aquele participante, mas ela vai trazer uma contribuição social de alguma forma. Então, você especifica que o benefício, ele não é um benefício direto para aquele participante, mas ele pode ser convertido em um benefício para a comunidade, ou para um benefício mais geral. Isso precisa estar presente em vários documentos de protocolo e também no TCLE. E aí, tudo isso vocês fazem, vocês enviam via plataforma Brasil, né? Não sei se todo mundo que está aqui já fez o cadastro na plataforma, mas o que eu aconselho é sempre façam isso com antecedência, né? Leva um pouquinho de tempo para fazer o cadastro na plataforma, leva um pouquinho de tempo para submeter um projeto na plataforma, então é sempre bom fazer com tempo hábil para isso. E aí, os itens obrigatórios na plataforma, que eles são obrigatórios, mas, por um lado, depende do estilo da pesquisa. Então, o termo de consentimento livre esclarecido, como eu já falei. O termo de assentimento, ele é obrigatório nos casos que tenham pessoas menores de idade ou que não respondem legalmente por si. Termo de compromisso para utilização de dados e prontuários. Ele só é necessário quando vocês vão fazer uso de dados que são dados de um banco de dados, que é um banco de dados que não é público, por exemplo. Então, vamos supor que vocês vão fazer uma pesquisa na escola e vocês vão pegar todas as fichas dos últimos 5 anos que essa escola tem de matrícula, para identificar várias características dos alunos, por exemplo.
isso é um dado que não é público. Então, você precisa fazer esse termo de compromisso de utilização dos dados. Você não vai ter acesso diretamente às pessoas, mas você vai ter acesso a dados sigilosos sobre essa pessoa. Então, você precisa se comprometer que vai seguir todos os princípios éticos com esses dados. Termo de anuência institucional, que é no caso que vocês façam pesquisa com profissionais ou com alunos, com pessoas que estão ligadas a uma instituição, e que você vai fazer a pesquisa por meio dessa instituição. Então, a instituição precisa autorizar. A folha de rosto é uma folha que é emitida pela Plataforma Brasil. Então, quando vocês vão fazer o cadastro do projeto na Plataforma Brasil, não achem que vocês vão começar agora, reservei 20 minutos, vou fazer até o fim, porque não é assim que acontece. Antes de finalizar, vai ser emitida a folha de rosto. Essa folha de rosto, ela precisa ser assinada pelo responsável da instituição proponente. No caso, a instituição proponente vai ser a UNIR, porque vocês estão fazendo a pesquisa a partir do vínculo que vocês têm com a UNIR. Quem é que pode assinar como responsável pela UNIR na folha de rosto? Os diretores de núcleo, os diretores de campus, o pró-reitor de pesquisa e a reitora. São essas pessoas que são autorizadas para assinar a folha de rosto. Precisa apresentar também, aí vocês, sobre a folha de rosto, vocês vão emitir essa folha, enviar para que um desses responsáveis assine, volta para vocês essa folha, vocês também assinam e vocês submetem, anexam na Plataforma Brasil. Daí é que vocês vão conseguir concluir o envio do protocolo. Precisa também do projeto de pesquisa completo e detalhado, com todos aqueles itens de um projeto, e da declaração de compromisso do pesquisador. Esse modelo de declaração também está disponível no site do CEP. Na aba Arquivos, tem lá o modelo disponível, vocês precisam preencher os dados, e assinar. Um ponto importante agora, que a gente também tem orientado muito, é esse documento que ele chama Orientações para Procedimentos em Pesquisas com Qualquer Etapa em Ambiente Virtual. Ele é um documento de fevereiro de 2021 da CONEP, que ele vai justamente dar orientações para essas pesquisas que são feitas via Google Meet, via Google Forms, via WhatsApp, enfim, que tem alguma etapa da pesquisa que seja nesse ambiente virtual. E aí essas pesquisas, a gente precisa entender que existem outros riscos. Por mais que a gente tenha controle do que a gente está fazendo, mas a gente está utilizando uma plataforma que a gente não tem controle total, Então, sei lá, pode ter uma invasão num banco de dados ou uma invasão no meio da entrevista e que, óbvio, a gente vai cuidar de tudo isso para que isso não aconteça, mas esse é um risco possível lidando com a tecnologia. Então, há algumas orientações lá que versam sobre isso. Então, por exemplo, não deixar, vocês gravaram a entrevista, então não deixar que isso fique salvo na nuvem, mas que vocês baixem e coloquem no computador que só você tem acesso e que seja protegido por senha, por exemplo. Se você vai enviar e-mail para 20 pessoas que vão participar da sua pesquisa, então que você envie esses e-mails de forma individual, ou então usando aquele recurso de com cópia oculta, para que outras pessoas não tenham acesso aos e-mails dos outros participantes a partir daquele e-mail que você enviou. Então, são esses cuidados que também estão previstos na Lei Geral de Proteção dos Dados, que a gente precisa se assegurar de estar cumprindo todos eles, Tanto do envio dos convites, quanto do armazenamento dos dados. E aí, já finalizando a minha conversa, eu coloquei aqui 3 endereços úteis, Tem o nosso site do CEP, a gente tem tentado mantê-lo atualizado. Tem algumas orientações, alguns modelos de documentos lá, o site da Plataforma Brasil, que todos vocês precisam ter cadastro, e existe um Instagram da CONEP, que chama Ética em Pesquisa, que lá também eles fazem vários esclarecimentos, eles têm um podcast sobre o assunto e também divulgam os eventos, tá? Então, essas eram as considerações mais gerais. Tá aí também meu e-mail, mas vocês têm o e-mail do CEP, O e-mail do CEP é cep@uni.br, que vocês podem usar também para esclarecer dúvidas. Mas eu trouxe essa apresentação geral, mas me coloco à disposição de vocês para a gente poder continuar a nossa conversa.
Val, não estou te ouvindo. Você está falando e não está dando de te ouvir. Não, tudo bem. Então, Glenda, é com vocês agora, as dúvidas e as questões para a professora Laís. Boa tarde, né, a todas e todos. Laís, como ela já sabe, meu nome é Glenda, né? E para os demais que estão aqui que não me conhecem, meu nome é Glenda. Eu sou discente do programa de pós-graduação em História da Amazônia. E aí, assim, né, vou só fazer um esclarecimento. Nós sentimos algumas dúvidas em relação a isso, até porque tem muitos colegas que pretendem fazer algum tipo de pesquisa que envolva entrevista, história oral e questionários. Então, o pessoal ficou com um pouquinho de dúvida em relação a como que funcionam esses trâmites, né? E aí, por isso que nós resolvemos chamar essa reunião contigo, né? Primeiramente, eu conversei com a Walter Lima, porque eu sabia que ela fazia parte da comissão, então eu achei que ela de alguma forma conseguisse ajudar a gente, e aí ela contactou você para participar dessa reunião. Depois eu vou abrir aqui aos colegas, né? Que eu sei que tem alguns colegas que estão querendo fazer algumas perguntas. Eu sei que algumas das perguntas que os colegas fizeram já passaram, já foram esclarecidas com seu slide. Foi muito didático, muito bacana o passo a passo. Mas eu ainda tenho umas duas perguntinhas para fazer, que eu também não sei se são as dos colegas, mas eu vou começar e aí depois os colegas podem ir levantando a mãozinha ou colocando lá no chat e a gente vai fazendo, tá? A minha pergunta é a seguinte: como que funciona, depois que eu faço o cadastro dentro da plataforma, como que funciona esse trâmite dentro da universidade? Como que eu sei que minha pesquisa já está ok para eu iniciar ela, as minhas entrevistas e tudo mais? E a minha segunda pergunta é: qualquer formulário que eu for fazer de questionário, que eu usar, por exemplo, o Google Meet, né? Porque agora em ambiente virtual a gente tem usado muito o Google Meet. Então, assim, formulários utilizados para fazer questionário. Qualquer questionário, assim, caracteriza uma pesquisa que tenha que passar pelo CEP? Essas são as minhas duas perguntas iniciais. Eu vou deixar para você responder, Laís. Então, sobre a primeira pergunta, né? Como que funciona o trâmite institucional e como é que você sabe que já pode começar a pesquisa? No passo a passo, primeiro você vai fazer o seu cadastro como pesquisadora na plataforma Brasil. Feito o seu cadastro, você vai entrar lá e vai colocar submeter uma nova pesquisa. Então, vai seguir todos aqueles passos, né? Você vai precisar ir preenchendo tudo lá, metodologia, resumo, hipótese, uma série de coisas. Depois que você preenche tudo isso, que você envia a folha de rosto assinada, que você finalizou o envio de tudo, todas as atualizações elas vão aparecer na plataforma Brasil. Então, você vai conseguir ver por lá que o seu projeto ele foi enviado para o CEP. A primeira etapa, assim que ele é enviado para o CEP, chama etapa de recepção e validação documental. Então, existem duas análises que são feitas pelo CEP. A primeira é uma análise de checagem documental. Ela não analisa o conteúdo propriamente dito. Normalmente isso é feito pelo secretário, né? É avaliado se aqueles documentos que são obrigatórios você está apresentando ele. Se algum desses documentos você esqueceu de mandar, ou você mandou faltando alguma coisa, faltando uma assinatura, é gerada uma pendência documental. E aí você vai ver na plataforma, vai voltar para você. Normalmente, quando existe alguma mudança na plataforma, chega também e-mail no seu e-mail cadastrado. Então, vai chegar um e-mail, né? Ou você pode ficar verificando na plataforma, que vai dizer assim, olha, houve uma pendência documental, tal documento não está adequado. E daí esse projeto vai estar disponível para você, para que você faça a substituição do documento. Se for um documento que for faltando, você vai poder acrescentar. Se for um documento que estava errado, você vai acrescentar o documento certo e excluir o documento errado, que vai constar lá como recusado. Aí depois você fez isso, né? Fez essa correção, volta para lá, vamos dizer que passou. Pode ser que passe de primeira lá todos os documentos. Ele foi aceito na análise documental. Isso não quer dizer que você pode começar a sua pesquisa ainda. Isso quer dizer que ele atendeu os pré-requisitos para ser analisado pelo CEP. E daí, como é que funciona no CEP? Esses projetos que são aceitos, eles são direcionados para os pareceristas, que têm um tempo razoável para emitir um parecer. Esse parecer do parecerista, ele é discutido em reunião do colegiado,
né? Normalmente as reuniões acontecem uma vez por mês. E aí, depois que ele é discutido no colegiado, ele é liberado para o pesquisador. Então, vai chegar para você a notificação dizendo, olha, o parecer foi liberado. Esse parecer, ele pode ser um parecer de retirada do projeto, se realmente o projeto não estiver absolutamente nada adequado àquilo que se propõe, então ele pode ser retirado. É muito raro acontecer isso, né? Só quando é algum erro realmente muito, muito grave. Ele pode ser um parecer de pendência, que aí, nesse caso de pendência, é quando alguma coisa não ficou clara nessa análise do conteúdo, né? Então, aí a gente tem uma análise de um professor competente, da discussão do colegiado, para dizer, olha, isso aqui realmente não está claro, ou está confuso, ou o pesquisador se contradiz, ou em um lugar ele diz que a pesquisa vai começar em fevereiro, no outro ele diz que só em junho, enfim. Alguma pendência pode estar nesse parecer. Aí, se o parecer for de pendência, você tem 30 dias para responder às pendências. Tudo via plataforma Brasil. E existe a opção do parecer aprovado. Então, você só pode iniciar a sua pesquisa quando o CEP emitir e liberar na plataforma Brasil um parecer consubstanciado de aprovação do seu projeto. Essas notificações você recebe na plataforma e daí você pode começar, né? A gente sempre aconselha, a gente divulga o calendário de reuniões do CEP, sempre no final do ano, a gente já divulga para o ano inteiro seguinte. Então, você já tem a previsão de quando vai ser a reunião. Como esses protocolos precisam ser distribuídos com os pareceristas, então não é assim, a reunião é dia 15, se eu enviar dia 14, vai passar na reunião dia 15. Não, tem um prazo para ser enviado, para que a gente tenha esse tempo para que passe na reunião, tá? Isso vocês têm lá no dado do calendário. E a outra pergunta foi com relação aos questionários, né? De o que precisa ou não precisa passar pelo CEP. Também nas resoluções, tem até um documento no site do CEP que deixa claro quais são as pesquisas que não precisam passar pelo CEP. De forma geral, são pesquisas censitárias. Então, se for um censo, né, eu tenho um questionário lá do censo, do IBGE, de outro órgão específico que faça isso. Pesquisas de opinião, então, aquelas pesquisas eleitorais, por exemplo, né, em quem você pretende votar, que é coisa muito prática e só de levantar opinião sobre determinado serviço. Nesse caso, não precisa. Pesquisas de revisão bibliográfica e pesquisas que sejam exclusivamente com caráter educacional. Então, por exemplo, numa disciplina que vocês estão pagando, o professor pede que você entreviste um profissional de algum lugar só para aquela discussão dentro da disciplina. É um caráter exclusivamente educacional. Então, nesses casos, não precisam passar pelo CEP. Todos os outros casos, mesmo que seja um formulário bem básico que eu vou aplicar com professores de tal escola para saber como foi a experiência deles no ensino remoto, ainda assim precisa passar pelo CEP. Tá? Mesmo que seja online, mesmo que seja entrevista, mesmo que seja só formulário, mas precisa passar pelo CEP. Pessoal, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, esse é o momento. Então, Bruna está na vez. Bruna, pode fazer sua pergunta. Olá, boa tarde. Eu queria saber mais informações referente a essa folha de rosto. Ela é encaminhada para o orientador, a gente coloca os nossos dados, né, nessa folha de rosto, encaminha para o orientador está encaminhando pelo SEI, é isso? Então, a folha de rosto, como ela pode ser assinada pelos diretores de núcleo, às vezes cada núcleo acaba encontrando a sua forma de acessá-la, né? De fazer com que ela chegue até o diretor do núcleo. No caso do NUSAL, por exemplo, funciona por e-mail. Pelo que eu entendi, tenho acompanhado do NCH, tem funcionado pelo SEI. Então, sim, vocês precisam pegar a folha, né, na plataforma Brasil, vai ter todos os dados lá, precisam preencher com os dados de vocês e daí encaminhar para que, no caso do NCH, a Valterlina assine. E aí, se a Valterlina estiver aí e quiser falar mais sobre isso, como tem sido o processo interno no núcleo.
Oi. É a Val agora? Beto, é a avó agora, Beto. Aí Vai depois lá, tu faz Val. a tua. Beto, Ei, desliga o Val, tá sem microfone. som. Val, não tô te Desculpa ouvindo. aí. Não, desculpa aí, é que eu digo isso em todas as reuniões. Nunca ninguém me telefona quando eu estou em reunião. Então, agora ligaram. Mas deixa eu explicar que é rápido. Aqui no NCH, o que acontece quando precisa da autorização da direção? Só avisando aqui que eu não tenho condição de atender. O processo, ele está vindo agora muito mais rápido pelo SEI. Aí o professor orientador que faz isso, ele abre o processo no SEI, tem um formulário já prontinho no próprio SEI de folha de rosto, né? E o mestrado faz isso, né? O professor entra no mestrado, abre a folha de rosto, faz o preenchimento, o aluno já fez o preenchimento, né? Então ele já coloca lá. O aluno assina como usuário externo. O professor, então, já concordou antes de colocar no SEI, então está tudo ok, só vai para o SEI se tiver ok, né? Aí o professor assina, aí ele manda via ofício para a secretaria do NCH no SEI, com a autorização de assinatura externa, tá? Porque nem sempre o mestrado, eu tenho acesso ao mestrado, então, para não correr risco de atrasar, ele já manda com assinatura externa. Aí eu vou lá, confiro se está tudo ok, né? Porque vem acompanhado, a folha de rosto vem acompanhada do projeto, porque o diretor ou membro da instituição que assina, ele é um avalista. Então, pelo menos aqui no nosso núcleo, a gente não assina se não conferir com o projeto. Então, a gente confere, quem faz isso é a secretaria. A secretaria confere se está com o projeto, confere se está no SEI, se a assinatura está disponível, aí eu vou, acesso a assinatura externa, confirmo que a secretaria fez, e então eu assino. E devolvo para o mestrado. Ou seja, fica tudo no eletrônico. Agora, quando o orientador faz isso, tem demorado, no máximo, faz isso o quê? A tramitação. Quando a tramitação é simples, tem a folha de rosto, tem o projeto e tem o ofício. E chega no SEI para a secretaria, o máximo que tem demorado é 3 dias, embora a gente tenha 5 dias. Então, o máximo que tem é assim que é dentro do NCH. Eu consegui responder, Glenda? Creio que sim, acho que tá tudo certo. Obrigada, Bruna, professora. tudo Conseguiu sim. Obrigada. E aí, só fazendo esclarecimento, aí nesse caso, né, depois de tudo assinado, você pega a folha em PDF, o documento em PDF, e anexa de volta na plataforma Brasil. Beto, sua vez. Ok. Laís, né? Muito obrigado aqui pela explicação. Eu tenho uma dúvida, porque eu vou trabalhar com comunidades pluriétnicas do Vale do Guaporé. Eu tenho uma dúvida sobre os cuidados que a gente deve tomar, né, nessa pesquisa, que vai ter entrevista, vai ter a participação, a visita em campo, e a questão também, você me falou sobre uma resolução específica para os povos indígenas. Aí, se puder repetir aqui, que eu não peguei direito. Tá, cortou para mim na hora que você falou qual era a comunidade que você ia trabalhar, mas eu entendi que... É uma comunidade pluriétnica lá do Vale do Guaporé, lá em Porto Rolim de Moura do Guaporé, que pega a questão indígena, quilombola, ribeirinha, assentados, pulseiro, grileiros, bolivianos. Tá. Então, no caso das comunidades, especificamente dos povos indígenas, já respondendo outra pergunta que está aqui também no chat, quando envolve povos indígenas, a gente precisa, ao fazer o cadastro do projeto na plataforma Brasil, cadastrar como área temática especial. Então, no geral, os projetos, de uma forma geral, eles não estão dentro de áreas temáticas. Só há algumas áreas temáticas, né? Então, genética, reprodução humana e população indígena é uma dessas áreas especiais. Qual a diferença de um protocolo que ele é de área especial?
ele vai passar pelo CEP, mas além de passar pelo CEP, ele precisa passar pela CONEP. Então, ele vem para o nosso CEP aprova, depois disso, ainda precisa de uma reavaliação da CONEP para essas áreas especiais. Então, no caso daqueles que incluam os povos indígenas, precisa cadastrar como área especial. Se envolve povos indígenas, a gente precisa também respeitar as questões que são culturais desse povo. Então, mesmo tendo o TCLE, né, a gente precisa da autorização individual, mas a gente precisa também de uma autorização comunitária. Então, o líder daquela comunidade, ele precisa autorizar que essa pesquisa seja desenvolvida. No caso dos indígenas, né, pode ser o cacique ou outra pessoa que responda pela comunidade. No caso, a gente tem alguns estudos de comunidades quilombolas, por exemplo, que aí algum líder responsável por aquela comunidade também autoriza. Tem muita gente que tem feito pesquisas, às vezes, vinculadas ao MAB, né, do Movimento dos Atingidos por Barragens, que aí também alguém desse movimento assina, entendendo que essa pesquisa, a participação dessas pessoas na pesquisa, ela se dá por fazerem parte dessa comunidade específica. E aí é uma comunidade que tem algum nível de organização ou de hierarquia em termos de liderança e precisaria da assinatura dessa pessoa. Esse documento, ele é um termo de anuência institucional, né? Mesmo que não seja uma instituição propriamente dita, mas é aquele líder da comunidade dizendo que autoriza que seja feito nessa comunidade. O que eu falei, existe uma resolução específica para pesquisa com indígenas, que vai falar um pouquinho disso que eu disse, né? De que precisa se respeitar os costumes, precisa ter autorização da liderança. É a resolução 304/2000, que vai falar sobre isso. Sobre os quilombolas, especificamente, a gente não é uma área temática especial. Mas, seguindo aquele princípio, se for uma comunidade organizada que tem uma liderança, precisaria da assinatura dessa pessoa, da autorização dessa pessoa. Ok, obrigado. E aí, uma coisa... Só outra dúvida. Nesse caso aí, não precisaria também de autorização da FUNAI, não, né? Quando é que a gente precisa de autorização da FUNAI? Quando vocês vão entrar em território que seja território indígena. Eu não conheço essas comunidades que você falou, né? Mas se for uma comunidade que não é classificado como território indígena, mesmo que tenham índios morando ali, que tenha uma organização de povos indígenas ali, mas se não for terra indígena, não precisa ter autorização da FUNAI. Mas se você for fazer imersão, for fazer algum contato no território indígena, precisa também de autorização da FUNAI, além da autorização da liderança local. Laís, Ok, entendi. Isso vai ter que constar nos itens que vão para o CEP? Essa autorização da FUNAI, no caso? Teria que entrar também? Precisa constar também, né? Já adianto que quem for fazer pesquisa com indígena precisa se organizar, assim, para mandar para o CEP com bastante antecedência. Não só para mandar para o CEP, mas para começar a preparar os documentos com bastante antecedência. Né? Eu sei que a FUNAI, atualmente, ela está com muitas restrições por conta da pandemia. Então, eles têm liberado, ou quase não têm liberado, a entrada para pesquisa em território indígena por conta das transmissões do Covid. Né? Agora, vamos supor que a pesquisa seja uma pesquisa online, você não vai fazer a inserção mesmo, você não vai chegar aí no território indígena. Aí você precisa seguir todas as outras coisas do protocolo de pesquisa com população indígena. Não precisaria da autorização da FUNAI para entrar no território, né? Mas precisaria de todos os outros protocolos. Aí, essa carta da liderança assinada, você já precisa colocar quando você vai submeter ao CEP. E você precisa considerar também que, por ser um protocolo de área temática especial, como ele vai passar pelo CEP e pela CONEP, ele precisa de mais tempo. Então, o regulamento, é como se o CEP tivesse 40 dias para lhe dar um parecer final do seu projeto. 10 dias para análise documental e até 30 dias para análise final do parecer. Normalmente, a gente tem feito em menos que isso, mas regimental você tem 40 dias, o CEP tem 40 dias. E aí, depois que ele aprova, ainda vai para a CONEP avaliar lá. Então, você tem mais alguns dias na CONEP. Então, não adianta você mandar o seu projeto
para o CEP com a previsão de início de coleta de dados daqui a 20 dias, por exemplo, porque não vai dar tempo passar por todo esse trâmite. E aí, de cara, uma das pendências vai ser o seu cronograma que está desatualizado. Então, é sempre melhor que vocês coloquem a coleta de dados bem mais para frente, o mais para frente possível, para dar tempo fazer essa tramitação. Se for aprovado antes, tendo a aprovação do CEP, vocês já podem começar a pesquisa. Então, vocês podem antecipar o cronograma. O contrário não acontece. Gigliane, tua pergunta foi respondida? Tá tudo certo? Foi sim, Glenda. Obrigada. Aparecida, pode fazer sua pergunta. Boa tarde. A minha pergunta é para a Laís, dando continuidade ao mesmo assunto. Só para ficar mais claro para mim, eu pretendo fazer uma entrevista com o cacique, mas não é no território indígena. Aqui na Quincaqual tem uma associação, a Associação Matarelá, e é uma associação indígena. Precisaria da autorização da FUNAI, no caso? Não, a priori não. Você precisaria de um termo de anuência institucional da associação e do TCLE que vai ser respondido, né, vai ser preenchido pelo próprio cacique. Ok, obrigada. Leonardo, pode fazer sua pergunta. E depois a Ilza. Eu acho que a Ilza estava na frente já, pode ser a Ilza. Estava na vez? É porque não apareceu aqui para mim. Ilza, então pode fazer a sua. Aparecida, você vai fazer outra? Pode abaixar a mãozinha para poder eu conseguir organizar aqui. Obrigada. Então vai ser a Ilza e depois o Leonardo. Então, boa tarde. Meu nome, como a menina já falou, é Ilza, né? O colega já falou. Eu pretendo fazer uma pesquisa, mas essa pesquisa ela não se mostra assim de forma organizada a partir dos aspectos que a senhora falou aí, a Laís falou. Porque eu vou fazer uma pesquisa num espaço onde aparentemente a prática lá é proibida, né? Eu vou pesquisar o garimpo, digamos assim. E lá, nesse espaço, a prática é proibida. Então, é possível ou não essa pesquisa sair? Já que tem que ter todo esse caminho a percorrer, dentro da legalidade, de acordo com a regra da UNIR. Tá, então, eu precisaria talvez de mais detalhes sobre a pesquisa, mas falando de uma forma geral, né? Se você vai fazer a pesquisa com pessoas que estão nessa atividade de garimpo. Se elas não tiverem, a gente tem práticas autônomas nesse sentido, a gente não teria uma instituição organizada específica para isso. Precisaria enviar a pesquisa para o CEP, se vai ter contato com seres humanos, se vai ter uma entrevista, um questionário. Precisaria, sim, enviar para o CEP. Você pode solicitar a dispensa do termo de anuência institucional, já que você não está fazendo pesquisa vinculada a uma instituição específica, a uma associação específica. Mas isso não isenta você de apresentar o TCLE. Então, assim, as pessoas que vão participar da tua pesquisa, elas precisam saber que elas estão participando de uma pesquisa. Aliás, não só precisam saber, como elas precisam saber e precisam autorizar a participação delas na pesquisa. Então, eu acho... Pode falar, Ilza. Não, então, seguindo aí, conforme a sua recomendação, é uma pesquisa que pode ser feita sim, é isso? Assim, para falar do projeto específico, né, eu precisaria de mais dados, mas a tua pretensão seria entrevistar quem? Seria pesquisar, digamos, o garimpo em um espaço onde ele não é permitido. Eu vou pesquisar as pessoas, vou pesquisar o espaço. Quer dizer, eu vou conviver lá com as pessoas, com os sujeitos, eu vou fazer a imersão a campo. A intenção é essa. Então, tem entrevista, Ilza? Tem entrevista, vai ter convivência, quer dizer, o propósito é que tenha, né? Que também eu não sei nem se eles aceitam, né? Mas o propósito seria esse. Só adicionando, eu acho que a preocupação da Ilza, professora Laís, é que ela está trabalhando com um pessoal que está numa prática ilegal. Isso, né? eu não vou usar a palavra ilegal, mas... Não, a
prática é de uma atividade ilegal. Então, eu acho que essa que é a preocupação dela. Se uma pesquisa de uma prática, de uma atividade ilegal, teria algum problema no comitê ou como viabilidade de pesquisa. Eu acho que essa que é a preocupação principal, né, Ilza? Assim, não teria nem a atividade ilegal, é atividade no espaço ilegal, né? No ambiente que não é permitido. Só não deixa a Polícia Federal te pegar lá. Legal. Então, Ilza, eu entendi melhor agora. Eu não tenho nenhum exemplo com esse tipo de situação específica, mas a gente teve um exemplo no CEP que foi muito debatido, inclusive, numa outra situação que era uma prática ilegal. Né? A pesquisa pode ser feita? A priori, sim. Você não está fazendo algo ilegal, né? De ir lá consultar e ouvi-los. Você não está praticando algo que é ilegal. Mas você precisa pensar as implicações éticas dessa sua pesquisa. Tipo, o que é você conhecer sobre essa prática ilegal e, por exemplo, você não denunciar sobre isso? Que implicação ética isso traz para você? Né? E aí o CEP vai consultar sobre isso. Tá, você está identificando que tem pessoas explorando uma área que não devia ser explorada. E você vai fazer o que com essa informação? Como você vai se implicar diante disso? No exemplo que a gente teve, aí tentando para ver se esclarece, era uma pesquisa que ia ser feita com adolescentes, crianças e adolescentes que tivessem em prática de trabalho infantil em feiras de Porto Velho. Nesse exemplo que a gente teve, que ele foi e voltou várias vezes. Então, a grande questão era, como é que o pesquisador ele vai ter contato com crianças, com famílias que estão numa prática que é uma prática ilegal, a prática do trabalho infantil, e aí mesmo que ele preencha todos os requisitos do que está lá no formulário, né? Assine o TCLE, tem a aprovação do Comitê de Ética e tal, mas como fica a responsabilidade do pesquisador, enquanto cidadão mesmo, e do CEP, que está sendo corresponsável por essa pesquisa, diante da constatação desse fato ilegal. Então, nesse caso específico do trabalho infantil, a gente precisou que o pesquisador entrasse em contato com o Ministério Público, dizendo que, diante de determinadas situações, ele poderia acionar o Ministério Público para que o Ministério Público fizesse ações de conscientização sobre o trabalho infantil em determinados cenários. Então, isso precisou ficar claro. E isso precisou ficar claro também para quem vai participar da pesquisa. Então, você não pode esconder de quem você vai participar da pesquisa, né? Como você vai se posicionar em relação a isso? É um dilema ético, né? Se vai denunciar, se não vai denunciar, se aquelas informações que aquela pessoa vai te dar, se ela estiver falando, ela vai estar relatando talvez sobre um crime que ela está cometendo e isso de alguma forma poderia ser utilizado contra ela. Né? Então, precisa ter cuidado com todos esses detalhes. Não tem uma resposta pronta que eu pudesse te dar. O que eu posso dizer é que você precisa analisar todos os pós e os contras e esse seu posicionamento enquanto pesquisadora diante dessa situação. E aí, trazendo para o CEP, é um trabalho que vai incluir a Valterlina, inclusive, ele acaba tendo que ser debatido pelo colegiado para poder entender se o que foi apresentado ali é suficiente para ter essa garantia ética ou não. Então, vai ficar agora assim, Leonardo, Giliane, rapidinho, Ilza. E aí, se alguém mais tiver outras perguntas, já se coloca na fila, porque nós temos mais 15 minutos de reunião, tá bom? Ilza, se você quiser falar mais alguma coisa, depois o Leonardo, depois a Giliane. Não, assim, eu só não usei a palavra ilegal, porque eu não sei se é realmente ilegal, porque acontece aos olhos de todos, né? Das autoridades ali perto. Então, mas valeu né, o entendimento e vou conversar com o orientador e ver que rumos que a gente pode tomar, então, a partir desse encontro, que está sendo muito proveitoso, né? Eu só acho delicado porque e se a pessoa está querendo problematizar tudo isso, né? Por exemplo, se ela está querendo problematizar a relação do trabalho, por que as pessoas migraram para ali, estão exercendo uma atividade num espaço ilegal, se de repente aquele espaço já foi legal,
se a pesquisa não é exatamente para problematizar isso e transformar, né? Então, aí às vezes essas coisas faz com que a gente acabe abandonando um objeto que pode ser bem interessante, né? Mas é delicado. Eu entendo perfeitamente o lado do comitê, né? Mas também, inclusive, eu fui uma das pessoas que chamei muita atenção da minha turma desde o início para essa questão do comitê, quem iria trabalhar com seres humanos, porque eu sei que é um procedimento que tem sido cada vez mais elaborado e tem a sua importância. Mas, professora, eu já tive logo no início, quando foi feita a resolução, as leis da implantação do Comitê de Ética em Pesquisa para Seres Humanos, eu tive a oportunidade de ter uma capacitação, mas vai adicionando algumas resoluções, né, as coisas vão mudando, e só para eu tirar uma dúvida, porque você colocou, falando alguma coisa do Google Forms, assim, eu trabalho 100% com documentação de arquivo, mas eu vou utilizar várias das ferramentas, por exemplo, que você apresentou, como o Google Forms, mas não para entrevistas e outras coisas. É só documento. Eu não tenho que me preocupar com o CEP, né? Se os documentos que você vai utilizar são documentos de dados públicos, então não precisaria se preocupar com o CEP. Não precisaria passar pelo CEP. Se são documentos sigilosos e que há possibilidade de identificação das pessoas ali, então precisaria sim passar pelo CEP. Obrigado. Eles são 100% públicos. Eu só trabalho com gente morta. Boa tarde. Gigliane, depois a Bruna. E aí a gente encerra por aqui, tá, pessoal? Professora Laís, você comentou que quem vai trabalhar com povos indígenas precisa estar se antecipando com essas documentações, né? Eu queria tirar uma dúvida. Como eu vou trabalhar com povos indígenas, o Apurinã, eu vou trabalhar com mais uma descrição dessas cerâmicas que eles realizam. E aí, eu gostaria de entender melhor assim, essa autorização que a gente pode ir buscar da liderança, caso venha a ter. Eu poderia estar fazendo isso como informalmente, indo falar com eles, porque eu soube que existe quem trabalha na FUNAI, na Boca do Acre, né, onde eles se localizam, basicamente são pessoas da comunidade mesmo indígena. Então, gostaria de saber se tem algum problema, se eu posso fazer como é que eu posso dizer? Essa visita individual para conversar com eles antecipadamente e depois adicionar nesse documento do CEP, ou tem que fazer tudo pelo CEP e tem esse documento de autorização já formal para ser apresentado com eles? Então, para que sua pesquisa seja iniciada, ela precisa desse documento, né? Não precisa, muitas vezes, ter que ser um documento super sofisticado, mas precisa, sim, ter uma assinatura e ter o documento formalizado, essa autorização com a liderança. Precisaria já enviar para o CEP antes de iniciar a pesquisa. Obrigada. Bruna? Oi, eu queria saber em relação à entrevista no caso, eu vou fazer a minha entrevista na escola, né, com professoras. Eu queria saber se eu preciso da assinatura somente da instituição ou de todas as professoras as quais irei pesquisar. Então, Bruna, inicialmente, para submeter ao CEP, você precisa do termo de anuência institucional assinado pela direção da escola, ou no caso de escolas públicas, pode ser pela secretaria. E você precisa apresentar, isso aí tem que estar assinado. O que você precisa apresentar também é o TCLE. Agora, o TCLE você vai apresentar o modelo, sem assinatura. E depois que esse TCLE for aprovado, o protocolo for aprovado, aí você vai para fazer a entrevista com cada professora, apresentar o TCLE e cada professora vai assinar o TCLE.
Então, assim, isso vale para todo mundo que vai fazer pesquisa que precise de uma autorização institucional ou de liderança. Né? O que vem para o CEP assinado, a princípio, é essa autorização da instituição ou da liderança. O TCLE, ele não é assinado, você não tem contato direto com cada participante antes da pesquisa ser aprovada pelo CEP. Só depois de ser aprovada, aquele modelo de TCLE é levado para o participante e daí ele assina. E aí você quem fica responsável por guardar, por arquivar esses TCLEs assinados. Obrigada. Laís, eu tenho só mais 2 perguntas que me chegaram aqui pelo WhatsApp do pessoal da sala, que não estavam conseguindo escrever pelo chat. Uma é, por quanto tempo que eu tenho que guardar esses termos, né? Caso aconteça de, eventualmente, alguém reclamar, alguma coisa assim, tem um prazo de anos para guardar esses termos e manter essas informações guardadas? A recomendação da CONEP para arquivamento de tudo relacionado à pesquisa é 5 anos. Pergunta número 2. O que podemos fazer para garantir a segurança dos participantes se a pesquisa for sobre alguma temática que envolva conflitos e interesses políticos? Então, nesses casos também é delicado, mas é preciso sempre fazer uma boa avaliação dos riscos e dos benefícios dessa pesquisa, né, para que a pessoa, ao aceitar participar da pesquisa, ela tenha noção dos possíveis riscos. E aí vai depender de cada temática específica. Natan está perguntando aqui, o TCLE pode ser apenas oral? Então, Natan, a regra geral é recomendado que ele seja escrito. Em alguns casos, você pode solicitar que esse registro ele seja feito de uma outra forma. Quais são as outras formas possíveis? Que ele seja registrado em vídeo, por exemplo. Então, não seria só a parte oral, mas o registro dessa autorização oral. Ou então, se não for em vídeo, de você conseguir atestar que vai ter uma testemunha que não tenha nada a ver com a pesquisa para participar. Então, assim, a regra mais fácil e mais geral é que ele seja com a assinatura. Mas em casos específicos, que se justifique isso, você pode fazer o registro de outra forma. Mas sempre se recomenda um arquivo, né? Então, um arquivo de áudio, de vídeo. Eu acredito que é isso. Acho que ninguém tem mais perguntas, até porque a Val tinha falado que o nosso tempo estava quase estourando. Então, eu vou agradecer em nome dos discentes do programa de mestrado em História da Amazônia, né, pela colaboração e participação de vocês duas, né, por reunirem esforços para nos ajudar a tirar essas dúvidas. Eu vou agradecer também a presença do professor Rogério, que é o nosso vice-coordenador, que está aqui também apoiando a reunião. E passo a palavra para vocês fazerem os agradecimentos e encerramento. Obrigada, Val. Certo, eu vou deixar a Laís falar primeiro, no final, porque é a nossa convidada, talvez lembre de alguma coisa mais a acrescentar. Esse vídeo vai ficar disponível, nós vamos compartilhar, eu acho que é uma conversa importante. E a mensagem que eu deixo no final, assim, para nós que estamos avançando muito com a produção intensa de pesquisa, especialmente agora com a pós-graduação, é lembrar dos riscos e benefícios, mas também do que a gente chama de beneficiário. Né? Pensar com muito carinho, com muito cuidado, as devolutivas das nossas pesquisas, né? As consequências das nossas pesquisas, né? O que é que nós estamos construindo a partir delas. Não pode... vamos evitar o caminho fácil do deleite do pesquisador, né? O interesse social sempre muito presente. Mais ou menos nessa linha que o Comitê de Ética vem educando a gente a fazer pesquisa, conforme a professora Laís falou. E aí, professora, para as suas considerações finais e agradecendo a todos e todas pela iniciativa. Acho que Val tocou num ponto essencial, né, que a gente precisa considerar, e aí me fez lembrar, inclusive, que o compromisso também com o CEP não acaba quando tem o parecer aprovado, tá? Vocês precisam enviar um relatório semestral para o CEP, porque é através disso que a gente consegue fazer o acompanhamento da pesquisa. Então, se houve alguma intercorrência, se houve algum risco que não estava previsto, precisa ser dito ali, e também o parecer final.
30 dias após a conclusão da pesquisa. E aí, nesse parecer, esse relatório final, é sempre importante que vocês coloquem, né, as medidas que vocês adotaram para fazer essa devolução para os participantes das pesquisas. E no mais, a única coisa que eu tinha a falar é o seguinte: a gente tenta aqui ser o mais objetivo possível, né? Porque a dinâmica exige isso. Mas nem sempre é tão simples assim a análise ética dos protocolos, né? Então, precisa sempre ser pensado com muito cuidado, é sempre muito discutido dentro do próprio CEP. Quando a gente não consegue dar conta, se recorre à CONEP para orientação, e a gente vai aprendendo também junto com as demandas que vocês vão trazendo. Então, parabenizar a iniciativa dos alunos, eu acho que a gente aprende muito podendo conversar com vocês também. E o CEP continua à disposição para orientações, né? Vocês podem recorrer pelo e-mail e, enfim, a gente pode marcar no próximo ano outras turmas, quem sabe, quando for necessário. Tá? No mais, muito obrigada e estamos à disposição. Então, pessoal, uma boa tarde a todos e todas. Nos vemos na próxima. Tchau, pessoal. Vou encerrar, então, a gravação.